Sejam bem-vindos a mais um videocast da AF Oncologia. Eu sou Natália Gimene, sou médico oncologista do Grupo Oncoclínica, subespecialista em tumores torácicos e cabeça e pescoço e também professora AF. Mas como hoje o nosso tema principal é câncer de mama, eu estou aqui com o Dr. Gustavo Bretas, que é médico oncologista também do Grupo Oncoclínica, subespecialista em câncer de mama e também professor AF, certo, Gustavo? Certíssimo, Natália. Obrigado pelo convite, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que gera muita dúvida, que é o que fazer na progressão pós-inibidor de ciclina, né? Acho que todo mundo que está assistindo já tem uma noção de que a gente usa inibidor de ciclina em primeira linha para o tumor de mama RH positivo, HER2 negativo, metastático. Por que que a gente usa isso, né? A gente tem o palbociclib, o ribociclib e o abemaciclib, que já tem dados consolidados tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global também. E eles basicamente dobraram a sobrevida livre de progressão. A gente já tem dado de alguns deles com sobrevida global também. E eles reduziram ali o risco de progressão na ordem de 40%. Mas todo mundo que trata câncer de mama tem uma angústia muito grande quando esse paciente progride e invariavelmente essa paciente vai progredir, né? Sim. A gente sabe que é uma doença crônica, que a gente não vai conseguir curar a paciente e a gente precisa de estratégias para essa progressão. E na verdade o que a gente observava antes dessas drogas que chegaram, que a gente vai conversar, é que a paciente que progredia ao inibidor de ciclina, a gente não tinha muito para oferecer para ela. A sobrevida livre de progressão depois, seja com hormonoterapia ou com quimioterapia, eram muito ruins. E aí, nesses últimos 2 a 3 anos, várias estratégias surgiram, principalmente quando a gente fala de biomarcadores, que a gente precisa pesquisar, então precisa entender qual que é o momento de testagem, como a gente vai testar, e aí todo mundo que trata câncer de mama hoje tem que saber isso, tem que estar na ponta da língua. Perfeito. Eu acho que eu, como subespecialista de câncer de mama, já estou bem acostumada a fazer testagem dos pacientes, né? Medicina molecular, NGS. Acho que é muito bom chegar nessa medicina personalizada também para câncer de mama, que a gente estava um pouquinho distante, agora já muito presente, né? Não, exatamente. A gente aprendeu muito com vocês, na verdade, né? Teste de NGS, qual momento, biópsia líquida, isso tudo a gente tem que fazer agora. Na verdade, é uma boa prática que a gente faça. E se você pensar bem, até pouco tempo atrás, você deve ter visto isso na residência, né? O que a gente tinha para oferecer de hormonioterapia para esses pacientes era fulvestrante isolado, que performa muito mal pós-inibidor de ciclina. A gente tinha a opção do bolero, que era o aromazin com o everolimus, que também não é uma maravilha, porque tem suas toxicidades, muita gente não gosta de usar a combinação. Ou usar outras estratégias, por exemplo, tamoxifeno também, que a gente sabe que performa muito mal depois dessa sequência. E aí a gente passava para quimioterapia, e era o que a gente tinha para fazer. E essas pacientes, cada vez mais nessa sequência de tratamento, tinham PFS menores. E aí, sim, surge a grande questão que a gente vai conversar agora, né? Então, acho que a gente já pode começar, né, de falar dos biomarcadores, como que a gente faz essa testagem. Primeira coisa que a gente precisa definir, né, antes de chegar lá, é como que a gente avalia essa paciente clinicamente na nossa frente, que isso é O importante. que você leva em consideração aqui, né? Exatamente. Então, paciente, vamos colocar uma paciente que está usando inibidor de ciclina com inibidor de aromatase, né, que é o tratamento padrão, e supressão ovariana se estiver na pré-menopausa, óbvio, e essa paciente progride. A primeira coisa que você tem que olhar é quanto tempo ocorreu essa progressão. Então, a gente tem um critério muito clínico, né? E por que isso? Porque os estudos de pós-progressão mostraram que aquelas pacientes que são endócrino resistentes, né, que têm uma resistência endócrina primária, elas performam muito mal com o tratamento endócrino. Então, talvez o melhor caminho seja ir para quimioterapia direto, após essa falha, ou que a gente vai discutir também um pouquinho para frente para DC, que eu acho que é o grande hype do momento, né? Então, se essa paciente ela progride entre 6 e 12 meses, a gente vai ver outras características ali, fica uma zona meio cinzenta, porque a gente não sabe o quanto que ela vai ser sensível a uma próxima linha hormonal. E se essa paciente tem mais de 12 meses de uso de imidaciclina e progride, aí a gente fica um pouco mais tranquilo e aí tenta esgotar as linhas hormonais antes de passar para uma quimioterapia ou ADC. Então, essa é a primeira questão. A outra questão é como que essa progressão acontece, né? A gente sabe que o tumor luminal gosta muito de osso, mas a partir do momento que vai avançando ali nesse contínuo da doença, essa paciente começa a ter metástases viscerais. Então, se a paciente progride pós-imidaciclina com uma crise visceral, não seria bom usar uma terapia endócrina que tem taxas de resposta muito baixas, que variam entre 10% a 30%. Talvez o melhor caminho seja ir para quimioterapia ou ADC também, né? Então, essa é a segunda questão. E a outra questão que eu acho que cada vez mais a gente vem discutindo é aquele receptor de estrógeno baixo, né? Principalmente entre 1 e 10%. Porque a gente sabe que o CAP ele coloca como tumor luminal aquele que tem mais de 1%, mas na prática esses pacientes se comportam muito como triplo negativo. Então, resumindo, né? Acho que se a paciente progride menos de 6 meses, tem um RE low
né, entre 1 a 10%, ou tem crise visceral, a gente não pode fazer estratégia hormonal, e aí os biomarcadores importam pouco pra gente, e a gente deveria ir direto para quimioterapia ou até mesmo ADC, tá? Então, a outra questão que a gente tem que conversar também, né, é que o câncer de mama ele ficou muito difícil de tratar nessa segunda linha, justamente pela pesquisa dos biomarcadores, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que estabelecer na paciente metastática luminal é a testagem germinativa, né? Como que a gente faz essa testagem germinativa? A gente tem que fazer um teste germinativo sangue ou saliva, né? Porque a gente vai pesquisar aquela alteração em todas as células do corpo daquela paciente. Isso tem implicância não só para a paciente que está na sua frente e progrediu, mas também para toda a família através de aconselhamento genético. Então, a gente associa muito, né? A gente tem a tendência de associar muito alteração em BRCA1 e 2 a triplo negativo, mas a gente sabe hoje que algumas dessas pacientes vão ter mutação de BRCA, especialmente BRCA2, e aí a gente tem duas drogas que podem agir nesse cenário, que é o talazoparib e o olaparib. Um pouquinho mais para frente a gente vai conversar sobre esses dados também. Então, primeiro ponto, testagem germinativa, a gente nunca pode esquecer disso, tá? Não é pouco frequente a paciente chegar em várias linhas de tratamento e ainda não ter sido testada ou oferecido o teste para ela, né? Então é importante testar BRCA1 e BRCA2 pensando no critério de tratamento, mas se a gente está pensando em aconselhamento genético, a gente deveria incluir todos aqueles genes, pelo menos de alto risco, né? E aí a gente tem aqui no Brasil que a gente não pode esquecer o TP53, Lifromene, CHEK2, PALB2, além de, claro, BRCA1 e 2. Então, a outra questão é quando a gente vai falar agora de testes somáticos, né? Então, teste somático, só para relembrar todo mundo que está assistindo, a gente vai avaliar o tecido tumoral, né? Seja o tecido tumoral através do NGS ou através do NGS pela biópsia líquida. Posso fazer das duas estratégias. E aí a gente tem que pesquisar algumas mutações específicas que são importantes nesse cenário. Então, primeiro começando pela mutação de PI3K, tá? A PI3K ela está amplamente relacionada à proliferação celular, a essa desgovernança que a célula tumoral tem quando ela entra ali na fase de carcinogênese. E a gente tem drogas também para agir nesse cenário. Quando que a gente vai testar a PI3K? Né? É uma mutação truncal. O que isso significa? Significa que ela está presente desde o início da doença, seja inicial ou metastática. Então, eu posso usar, por exemplo, o tecido da biópsia de mama. Eu não preciso biopsiar a metástase para tentar encontrar essa alteração. A frequência dela alterada é mais ou menos de 40%, então é uma incidência, Alta, é uma prevalência né? alta, né? Então a gente tem que testar e não costuma mudar muito no longo da evolução da doença. Na verdade, na doença metastática, a gente tem um incremento talvez de mais 5%, então a gente consegue ter esse resultado logo do início. Então, hoje em dia, a paciente chega na minha frente, eu já tento, metastática, eu já tento ter essa biópsia de PI3K, essa avaliação de PI3K, e aí eu posso fazer do tecido porque já me ajuda no sequenciamento, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, falando da mesma via, agora a gente vai falar de PI3K, AKT e PTEN. Porque se eu tenho alteração em qualquer uma dessas vias, eu consigo usar também um outro remédio, que é o capivasertib, que age nessa via por completo, porque ele é um inibidor de AKT. Então ele está bem ali no centro dessa alteração. Como que a gente testa? Mais uma vez, as três mutações, né, três alterações, elas são truncais, então não desde o início. Então eu falei que PI3K está presente em 40%, a gente tem um incremento de 5% em AKT e 5% em PTEN. Então, mais ou menos 50% das nossas pacientes têm alguma alteração nessa via e são candidatas a usar, por exemplo, o alpelisib ou o capivasertib que inibem essa via, né? E agora que a gente muda um pouquinho a forma de raciocinar, que a gente vai falar do receptor, da mutação do receptor de estrógeno, que é essa SAL1, né? O que essa mutação ela faz? Ela mantém ali o receptor de estrógeno, que acaba funcionando como um estímulo positivo para o crescimento tumoral, ativado o tempo inteiro. Então, como que essa mutação ela acontece? Ela acontece ao longo da jornada da paciente, principalmente quando ela recebe inibidor de aromatase, que é o que a gente fez na primeira linha. Então, essa mutação ela é rara ao diagnóstico do câncer, presente em mais ou menos 5%, mas à medida que a gente oferece tratamento para ela, essa mutação ela se torna adquirida. E aí, quando a gente passa ali para a progressão do inibidor de ciclina com o inibidor de aromatase, a gente vai ter ali mais ou menos também uns 40% das pacientes com essa alteração. Então, não adianta muito eu testar essa mutação no tecido, seja no primário ou da metástase inicial. Eu tenho que testar de forma somática ou no tecido, né, da metástase da progressão atual, ou fazer uma estratégia que vocês já usam muito também, que é a questão da biópsia líquida. Aí eu consigo identificar essa mutação ao longo da jornada. Eu não preciso submeter a paciente, a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu não preciso pedir autorização para o plano,
Esperar ela biopsiar, sai o laudo histopatológico, aí eu mando para avaliação de SA1. Posso até fazer, mas isso tudo demora um tempo. E a biópsia líquida, ela condiciona para a gente um resultado muito mais rápido. A gente vai ter esse resultado em dias. E aí eu consigo programar o tratamento dessa paciente, né? Então, de maneira geral, a gente tem essas mutações que são acionáveis em câncer de mama e a gente não pode esquecer daquelas indicações agnósticas também, né? Que vocês do pulmão também já dominam muito. Claro que na mama é muito pouco frequente, né? A gente fala aí de todas elas, né? Menos de 1% dos casos. Então, lembrar de TMB, MSI-High, NTRK. Lembrar que NTRK está muito relacionado a um tipo específico de câncer de mama, que é o câncer de mama secretório, mas normalmente eles são do câncer de mama triplo negativos. No tumor luminal, realmente a incidência é muito baixa. E a gente tem todas as indicações agnósticas também que a gente já conhece, que talvez naquela fase mais avançada de doença e a paciente tem acesso a fazer essas pesquisas, vale a pena a gente pesquisar também, mas com um limiar ali baixo de querer encontrar alguma coisa. Tá? Eu acho que falando até de biópsia líquida, é importante a gente até reforçar a mensagem que biópsia líquida negativa, ela é não informativa, ou seja, ela não fala para mim que ela não tem a mutação, e aí por isso a biópsia tecidual ainda continua como padrão ouro aqui, independente de qual subárea da oncologia a gente está falando, né? Exatamente, né? Esse é vamos colocar assim, entre aspas, um defeito da biópsia líquida, né? Porque se a gente não encontra, realmente o ideal é que a gente biopsie esse paciente, se a gente está pensando nessa mutação adquirida, para tentar encontrar, e aí sim, se não encontro, falar que é negativo e essa paciente não tem a alteração nessa via. Né? Acho que como mensagem aqui dessa primeira parte que a gente pode conversar é exatamente isso. Eu preciso entender quem é a paciente na minha frente, né? Porque se é uma paciente que progride muito rápida, tudo que eu estou falando aqui de biomarcador talvez seja menos importante, tirando a questão do BRCA, né? Porque eu acho que tem uma implicação para a família também. Então, quanto tempo ela ficou ali com nidociclina, qual o volume de doença dela atual e qual a taxa de resposta que eu posso oferecer para essa paciente, né? Que eu não vou perder ali essa paciente ao longo dessa jornada. E a questão dos receptores de estrógeno também, que a gente sabe que é o principal biomarcador para terapia endócrina. Acho que se a gente entender tudo isso, a gente passa para a segunda fase, que aí é justamente entender como testar, quando testar e o que esperar também, né? Até para conversar com essa paciente no dia a dia, tá certo? Acho que agora a gente pode finalizar aqui a questão do YouTube, né? Sim, E passar para o portal do aluno também, que eu convido todos vocês para assistirem.